Olá, bem-vindo ao canal. Queria contar uma história hoje cedo no carro, indo trabalhar. Eu estava ouvindo Band News de manhã, eu sempre escuto. E eles falaram sobre aquele vídeo do Felca, o youtuber, sei lá, influenciador Felca, sobre a adultização de menores. E ontem minha esposa já havia comentado o mesmo assunto, que estava circulando nas redes, né, esse vídeo do Felca, e teve uma repercussão grande, né, milhões de visualizações, levantou debates, e mesmo que meu canal é pequeno, eu senti que eu precisava comentar e ajudar talvez a espalhar essa mensagem de alguma forma. Então eu assisti o filme do Felca, é maravilhoso, vale a pena todo mundo assistir, principalmente quem é pai e mãe. Então o Felca, ele expôs um problema muito grave na internet, a exploração e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Casos em que adultos reúnem menores, tipo numa casa de reality show, com conteúdo sexualizado, atraindo pedófilos, é uma coisa horrenda, assim, horrível. É até difícil um pouco assistir, assim, né, porque é coisa tão absurda. Outros, os mais, usam a imagem dos filhos para lucrar dinheiro, e tem gente comentando assim nos comentários trade, né, troca, que são pedófilos, tipo, querendo trocar imagem de crianças sexualizados, é um tipo de código de troca de imagens de abuso, coisa absurda, né, mas é super importante falar disso, né? Então, perigo também começa em lugares aparentemente inofensivos, chats de jogos online, tipo Minecraft, Roblox. Lá tem grupos secretos, eu não entendi muito bem, mas é um primeiro passo para entrar num ciclo de abuso, assim, onde tais predadores estão lá esperando o contato com as crianças, né? Então, como pai, isso me atinge muito, né? Não se trata apenas de conteúdo na internet, né? É sobre a infância, a segurança, a dignidade de nossos filhos e o estudo da criança e do adolescente. Vou colocar aqui, eu não lembro o número da lei, é muito claro, né? Menores de 18 anos merecem proteção integral do Estado e da sociedade, né? E essa coisa de eu sou biólogo, tem 18 anos, não garante maturidade emocional, né? Mas a idade mínima existe, né? Pelo menos administrativo, para criar um limite de proteção, né? Antes disso, a criança, antes de 18 anos, tem que ter uma proteção maior, né? E liberdade de expressão tem limites. E eu sou defensor da liberdade de expressão. Olha, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito defensor da liberdade de expressão, mas ela nunca foi absoluta. Não se aplica ele a crimes de ódio, por exemplo, exploração de menores. Não pode ser simplesmente um escudo para quem quer lucrar, sei lá, em cima de crianças, né? Por exemplo, se eu grito bomba no metrô, causaria pânico, né, e risco real para as pessoas. Não adianta depois eu falar, foi uma brincadeira, eu tenho livre expressão, eu posso me expressar do jeito como eu quiser, porque palavras e ações têm consequências. E a internet não pode continuar sendo uma terra completamente sem lei, do jeito como está, né? Então, e a responsabilidade das plataformas? Meta, Google, outras empresas, eles têm tecnologia para reconhecer rosto, identificar música, direcionar anúncios com precisão extremamente boa. Mas quando o assunto é proteger crianças, a filtragem tipo falha pelo jeito. Isso é inaceitável, né? Eles têm que ser também cobrados, essas empresas. É nesse contexto também que acho que mais ou menos tramita lá no Congresso um projeto de lei, acho que 2628 de 2022, e ele acho que foi aprovado no Senado, tem que ver, mas está andando lá pela Câmara, e ele basicamente tenta cuidar das plataformas digitais, né, obrigando eles a agir para impedir exploração sexual infantil, que esses vídeos circulam. Inclusive com, tipo, acho que suspensão imediata e etc.
E o projeto, eu estava lendo antes de gravar esse vídeo, também prevê mecanismos de verificação obrigatória de idade, para impedir que crianças acessem conteúdos não apropriados para aquela idade, restrições, e até tirar essa coisa de contas anônimas, né? Dificultando então para os criminosos que se escondem atrás do anonimato. E essa coisa de a liberdade de expressão, mas pelo menos, né, seja corajoso, né? Você vai publicar algo, vai entrar no debate, tem que ser com seu perfil, com seu nome. Não dá para se esconder atrás do anonimato. Isso aqui é tudo errado. E eu sou super a favor de ter perfis verificados, né? Inclusive com idade na internet. Né? Então, aprovado esse projeto, talvez, seria um passo importante para tirar a internet dessa sensação de terra de ninguém, porque é terra de ninguém, parece, né? E eu, inclusive, no meu canal, que eu não levanto polêmica nenhuma, mesmo assim tem comentários assim, completamente imbecis atrás de contas de anonimato, por exemplo. Um bando de covarde, né? Então, o que precisa ser feito, no meu ponto de vista? Tem que ter leis mais rigorosos contra esse tipo de abuso. Tem que ter algum tipo de responsabilização também das famílias que usam a imagem dos filhos para obter próprias vantagens, que eu acho completamente errado. Sempre achei. Verificação obrigatória da idade, acho que em todas as plataformas. Você vai entrar na internet lá, bom, você não aceita menores de 18 anos, então você não vai assistir. Eliminação de contas anônimas, eu estou super a favor, para acabar com essa palhaçada de você se esconder atrás do anonimato. Conscientizar os pais, claro, né? Assim, um apelo para os pais, parem de postar fotos dos seus filhos de biquíni ou sunga em redes abertas. Pelo amor de Deus, gente. Você pode compartilhar se você acha bonitinho lá entre da sua família, pessoas de confiança, mas eu jamais pegaria meus filhos e publicar isso na internet. Pelo amor de Deus, isso não dá. E assim, controle em casa também, essa coisa de celular não é um babá, né? Entendeu? Proibir celular nas escolas, né, que está sendo feito, eu acho, em boa parte. Porque eu sou professor, eu sei que não ajuda nada celular em sala de aula. Então, assim, parabéns ao Felca para levantar esse debate. Eu acho que assim, é sobre responsabilidade na internet. Esse debate é super importante. Se a gente quer uma internet mais seguro para nossos filhos, para nossa sociedade, para os adultos também, tem que ter algum tipo de regulação, como chama em português, algum tipo de leis que eles têm que seguir. A gente não pode segurar, né, a segurança das crianças, porque nossas leis foram escritas lá antes da era digital, que não tinha esse avanço digital. Agora está tendo internet, está tendo as mídias sociais, tudo. Tem que ter leis mais modernas para proteger principalmente as crianças. Então é isso aí. Muito bom, Felca, gostei.